Yes. Não! Brigou com a roça debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido da roça despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs a chorar. Ainda tá vendo o quarto de Juan? Estou. E a lanterna continua acesa? Continua. Não tem nenhum outro quarto perto? Nenhum. Me admira, porque ninguém mais saiu. A senhora sabe. Se eu estou vendo, porque eu não sei. Não saiu mais ninguém além de Juan, porque no momento eles têm outra coisa a fazer em vez de pegar peixe. Juan também não teria ido se dependesse dele. É. Não depende. Não mesmo. Tô com fome. E ainda não quer que o Juan vai pescar. Isso é uma coisa que eu posso fazer. E o lugar de Juan é na linha de frente. Eu pensei que você também quisesse ir. Será que os navios de mantimento rompem o bloqueio estrangeiro? De qualquer maneira, eu não tenho mais farinha de trigo depois desse pão que botei no fogo. Por que fechou a janela? São 9 horas em ponto. E daí? Às 9 horas, aquele cachorro fala outra vez pelo rádio e os Pérez ligam. Torna ali essa janela imediatamente. Não se vê nada aqui dentro com essa luz e o reflexo na vidraça. E eu vou ficar aqui plantada, vigiando? Ele não vai fugir, não. A senhora tem medo? É dele ir pra linha de frente. Ou seja, malcriada. Já não é amolação bastante eu ter que ficar vigiando os dois? Que dois? Você não é melhor que seu irmão em nada. Pior, talvez. Eles só ligam o rádio por nossa causa. Já é a terceira noite. E ontem eu vi que eles escancararam a janela só pra nós ouvirmos. Esses discursos não são nada diferentes daqueles que ouvimos em nossa terra. Por que nos colocam que são melhores? Você sabe que eu não acho melhores. Por que eu iria torcer por generais? Eu sou contra qualquer derramamento de sangue. Quem foi que começou? Fomos nós, por acaso? Mas amanhã teremos uma palavra muito séria a dar a vocês. E essa palavra será dada da capital. Quando talvez o que estiver à vossa volta já não pareça mais a capital. E o senhor arcebispo terá razões de sobra para verter as suas lágrimas de crocodilo.
nossos valentes mouros terão algumas contas a ajustar. Porco! Meus amigos, o Império Britânico, esse colosso de pés de barro, não nos impedirá de aniquilar essa gente perversa que ousa fazer frente à causa nacional. Vamos varrer essa canalha da face da terra. Essa canalha somos nós, não? Nós não somos revoltosos, nem estamos fazendo frente a ninguém. Se dependesse de vocês, talvez até fizessem. Vocês são irresponsáveis por natureza. Nisso vocês saíram do seu pai. Eu talvez não quisesse que isso fosse diferente. Mas isso que tá aí, ó, não é brinquedo. Tá escutando o canhão deles? Nós somos gente pobre. E gente pobre não deve meter-se com guerra. Boa noite. Tio Pedro! Você veio fazer por aqui, Pedro? Vem do sul, tio Pedro. Como é que estão as coisas por lá? Não vou muito bem, não. E vocês? Vai se indo. E o senhor saiu de lá hoje? Foi. São 4 horas bem puxadas, não? Mais do que isso. Até mesmo porque as estradas estão entupidas de refugiados. E o povo continua resistindo? Olha, hoje eu não sei como estão as coisas, mas até ontem nós estávamos resistindo muito. E por que o senhor saiu de lá, então? Precisamos de algumas coisas para a linha de frente. Pensei em vir visitar vocês mais uma vez. Quero um gole de vinho? Daqui a meia hora temos confusão. Iwan, onde está? Tá pescando. Verdade? Daqui da janela você pode ver a luz do barco dele. A gente tem que viver. Naturalmente. Ouvi a voz do general pelo rádio enquanto vinha descendo a rua. Quem é que escuta rádio por aqui? Os Pérez ali de fronte. E ligam sempre que há coisa desse tipo? Não. E não são partidários. Não fazem isso por bom gosto, se é o que o senhor está pensando. Ainda consegue avistar seu irmão? Pode ficar sossegada, ele não caiu do barco. Que idade mesmo tem Iwan agora? Faz 21 de setembro. Catarina. Você veio fazer alguma coisa especial por aqui? Nada em especial. Fazia tempo que não aparecia. 2 anos. E Rosa, como vai? Como vai? Pensei que viesse nos visitar. Rosa talvez ficasse um pouco constrangida depois da morte de Carlos. Ela achou que você deveria ter nos avisado antes. Claro que nós gostaríamos de estar presente na morte do seu marido, querido. Tão de repente. E como foi, afinal? Uma bala no pulmão. O quê? O quê? Mas não estava tudo tão calmo por aqui há 2 anos atrás? Foi pra linha de frente. É, tinha ido pra lá. Foi-se embora daqui? Quando os jornais deram notícia do ataque. Como faz os outros que vão pra América e arriscam tudo numa cartada só? Como faz os loucos? Tá querendo dizer que o pai era louco? Foi muito duro pra ela, não foi? Foi. Teve trauma por não tornar a ver seu pai? Ainda tornou a ver, ele voltou. Mas isso foi o pior de tudo. Ele chegou lá como se estivesse posto num trem, de qualquer maneira. Com uma atadura no peito por baixo da túnica e o despachassem de volta. Teve que fazer 2 baldeações e veio morrer aqui na estação. De repente, uma noite, a porta abriu-se e as vizinhas entraram como se estivessem trazendo um afogado. Encostaram-se na parede, sem dizer uma palavra, e começaram a balbuciar a Ave Maria. Depois trouxeram o pai enrolado numa lona e o estenderam no chão. Depois desse dia, a mãe vive na igreja e bateu a porta na cara da professora, que se dizia um esquerdista. Então agora ela virou beata? Não acredita que é principalmente pelo que o pessoal da vizinhança andou dizendo dela.
O que é que andou dizendo dela? Que o pai tinha ido porque ela mandou. Pode deixar. É melhor tomar seu vinho e descansar, já que levantou tão cedo. Quer passar a noite aqui? Não, eu tenho que ir embora. Eu não tenho tanto tempo assim. Preciso estar de volta ainda hoje. Quero mesmo me lavar. Ele disse que você não veio fazer aqui? Não. Não mesmo? E os velhos Lopes? Ainda estão vivos? Só o marido. Foram muitos para a linha de frente? Ainda ficaram alguns. Todos têm fuzis? Não, nem todos. Isso aqui é um mal. Os fuzis são o que fazem mais falta no momento. Aqui me provar que vocês não têm fuzis? Há umas pessoas que esconderam os que tinham, enterraram no chão como se fossem batatas. Sei. Aonde vai? A lugar nenhum. Volte pra janela! O que foi que houve? Por que você se afastou da janela? Diga, vamos! Alguém lá fora? Não. O ano é o soldado, é um combate consumado. Mete a cara com pavor, debaixo do cobertor. Eu pego você e tá com a bunda roxa de tanta pancada! Os moleques! São os Pérez de novo. Você gostava de jogar cartas, Catarina? Que tal uma partida? Tá passeando sempre? Eu já trapacei alguma vez? Parecia. Então eu vou cortar todas as vezes. Assim vale tudo. Na guerra, todos os truques são válidos. Esse é o pior dos trunfos. Ainda bem que você disse isso. E sai logo de aço. Você blefou. Olha só. Desfez sua artilharia pesada e agora entro com minhas bombinhas. Venha nós. A audácia é uma coisa muito boa. E a audácia você tem. Mas não é prevenida. Quem não arrisca não petisca. Esse provérbio é meio. O pai costumava dizer que um homem perfeito arrisca sempre. Não sei. O que se arrisca mesmo é a pele. Uma vez, Dom Miguel de Ferrantes apostou 70 homens do campo num jogo com o coronel. Coitado, foi a ruína. Ele teve que se contentar com apenas 12 empregados que o restaram. Mas ela quer mesmo ficar sem o valete de copas. Eu não podia jogar outra carta. Era a minha única chance. Eles são todos assim. O pai pulava de barco no mergulho quando a rede ficava presa. Ele não tinha muitas redes. É, muitas vidas também ele não tinha. Paula, entra de uma vez! A senhora falou que eu poderia voltar para fazer o curativo? Claro, esse tá tudo fora. Onde foi que arranjou isso? Foi uma linha de frente. Eles disseram que vão romper o bloqueio e nossas reservas já estão esgotadas. Será que essa hora já romperam? Não, eu creio que não. A artilharia já teria deslocado se fosse o caso. Tem razão. Tô machucando no braço? Diga, eu não tenho diploma de enfermeira, tô fazendo o que posso.
Pela capital eles não passam. Que isso ninguém sabe. A gente sabe. Está bem. Mas a senhora rasgou mais uma camiseta, senhora Carrá. Não devia ter feito isso. Você queria que eu fizesse curativo com pano de chão? Mas a senhora não tem tantas camisas assim. Enquanto tiver pendendo. Mas para esse outro braço aí, eu não vou ter como arranjar. Tudo bem. Da próxima vez eu me cuido melhor. Deixa que eles não passem, esses cães. Sempre fuzis. Tiroteio sempre. Nós aqui pescando. Vocês deveriam estar muito felizes de estar ainda inteiros com seus braços e pernas. São as brigadas internacionais. Vão ser lançadas na frente de batalha agora. Hoje à noite é que tudo se decide. Bom, mas agora eu preciso mesmo. Esta foi a última. Quem foi que saiu ganhando? Ele. Não quer mesmo que eu deixe a cama arrumada? Não, preciso ir embora. Bom, tem lembranças à rosa. Diga a ela para não ficar nervosa. A gente não sabe ainda o que pode acontecer por aqui. Eu vou continuar ali adiante. Isso não é preciso. Você não gostaria de ver Juan? Gostaria muito, mas ele não vai voltar cedo, vai? O barco dele está muito longe. Está lá na altura do cabo. A gente podia mandar chamá-lo. Não dá pra ver daqui. Está muito longe, Juan. Não tem nenhum outro barco perto. Não estou vendo nenhum. Manuela. Manuela chama o tio Pedro. E Juan, onde está? Juan está trabalhando. Pensei que a senhora tivesse mandado ele pro jardim de infância para jogar bola? Não, Juan é pescador. Juan foi pescar. E por que ele não foi à reunião do colégio? Havia pescadores lá também. Ele não perdeu nada. Que reunião foi essa? Foi para decidirmos quem deveria seguir para a linha de frente. Mas disso você deveria saber. Mandamos recado para a Juan. Impossível. Senão o Juan não teria ido pescar. Mãe, a senhora deu o recado a ele? Ela não deu o recado a ele. Pura e simplesmente. Agora eu sei porque mandou o Juan ir pescar. Você não deveria ter feito isso, Teresa. Deus deu a cada homem um ofício. E meu filho é pescador. A senhora está querendo nos expor ao ridículo perante o povo inteiro? Eu sou apontada com o dedo onde eu vou. Eu fico doente só de escutar o nome de Juan. Mas que espécie de gente são vocês aqui? Gente pobre, nós somos gente pobre. O governo convocou todos os homens válidos a pegarem armas. Não vai me dizer que a senhora não leu isso. E sim, é governo pra cá, é governo pra lá. E quem vai pro matadouro somos nós. Mas não é por isso que eu vou colocar meus filhos numa carreta e levar pro açougueiro por minha livre e espontânea vontade. Não, vai ficar esperando que eles sejam levados para o muro de fuzilamento? Eu nunca vi uma bobagem tão grande como essa. É por culpa de gente como a senhora que estamos ao ponto que chegamos. E não admito que fale desse jeito dentro da minha casa. Já tá toda a favor de generais. Não, ela só não quer que os filhos vão pra guerra. Então quer ficar neutra? Eu sei que vocês querem fazer da minha casa um ninho de conspiradores. Enquanto não tem Juan encostado no paredão, vocês não dão trégua. É da senhora que andaram dizendo que fez de tudo para ver seu marido na guerra. Cale essa boca! Eu não fiz nada pro meu marido, pra isso não! Sei que falam de mim, mas é tudo mentira! Tudo não passa de mentira suja! Todos são testemunhas! Não é mal da senhora que falam, senhora Carrá. Tudo isso é dito com o maior respeito. Todos no povoado sabemos que Carlos Carrá foi um herói, mas que ele precisava sair às escondidas, na calada da noite. Disso, só agora que estamos sabendo. Manuela, meu pai não saiu de casa às escondidas na calada da noite. Cala essa boca, Catarina! Diga, sua
filho que eu não tenho mais nada a ver com ele e que ele não precisa desviar de mim, com medo de eu perguntar pra ele porque ele não tá onde deveria estar. Você não deveria ter deixado essa moça ir embora assim. Em outros tempos, Teresa, você não admitiria. Sou a mesma de sempre. Provavelmente andaram apostando que Juan haviam de convencer Juan a ir para a linha de frente. Eu, aliás, ia mesmo chamá-lo. Ou vai você, Catarina? Não, deixa. Eu mesma vou. Eu volto já. Me diz uma coisa, Catarina. Você que não é nenhuma burra pra gente ter que ficar explicando tudo. Onde é que estão? Onde é que estão o quê? Os fuzis? De meu pai? Naturalmente, ainda estão por aqui. Ele não poderia nem pegar um trem quando embarcou com tanta coisa assim. Então foi isso que o senhor veio buscar. Que outra coisa mais? A mãe não vai entregar. Ela escondeu tudo. Onde? Boa noite, Catarina. Boa noite. Boa noite. Irmã, esse é o meu irmão Pedro, que veio do sul. Prazer em conhecê-lo. Senhora Carrara, espero que possa me perdoar, mas tenho mais um favorzinho a lhe pedir. Será que amanhã, meia-noite, pode passar em casa dos Turídeos? É que as crianças estão lá sozinhas. A mãe foi encontrar-se com o marido na linha de frente. Isso eu faço de bom gosto. Que ventos o trazem para essas bandas? Ouvi dizer que as comunicações do sul para cá estão muito difíceis. Por aqui tudo vai na maior calma. É ou não é? Ah, sim. Eu achei a irmã te fez uma pergunta. O que foi que fez você vir aqui? Senti que já era tempo de rever a minha irmã. Foi muito bom o senhor vir agora visitar sua irmã. Já deve ter percebido que as coisas para ela não têm sido fáceis. Espero que a senhora tenha nela uma boa paroquiana. Precisa de um gole de água. A irmã fica com as crianças para os pais irem para a linha de frente. Aposto que passou hoje o dia todo andando de um lado para o outro. Só queria saber quem é que vai consertar meus sapatos. Pode deixar a janela aberta, senhora Carrara. Eles me viram entrar aqui. Detestam-me por eu não ter ido para as barricadas e de vez em quando me agridem com um desses discursos. E isso a incomoda muito? Pra ser franco, incomoda sim. Mas pode deixar a janela aberta. Mas nós já conhecemos muito bem as mentiras com que certas pessoas procuram infamar a causa nacional. Talvez ao senhor arcebispo não paguemos tão bem quanto os vermelhos, mas podemos dar a ele, em compensação, os nomes de 10.000 sacerdotes a quem seus queridos amigos cortaram a garganta. A esse cavalheiro não temos um cheque a dar, mas podemos dar a notícia de que o exército nacionalista, em seu avanço vitorioso, se deparou com um número gigante de abuses e fartos cunhetes de armamento. Felizmente, para vencer a causa justa, podemos dispor de excelentes aviões e homens como o Sr. Moura. Não dependemos da ajuda dos senhores arcebispos. Graças a Deus, nem os Pérez conseguem suportar mais de 2 ou 3 frases. Mas Creio que discursos desse tipo não podem causar boa impressão. mesmo assim, já ouvimos dizer que até o próprio Vaticano vai difundir semelhante mentiras pelo mundo inteiro. Ah, isso eu não sei. Pra mim não cabe a igreja dar o preto por branco e o branco por preto. Claro que não. Meu irmão já me disse. Em que setor de combate? Litoral. Tudo bem, vai estar por eles. Meu irmão não me acha uma boa republicana. Ele acha que eu deveria mandar Juan para a linha de frente. Eu também acho. Nosso lugar é lá. A senhora Carrara sabe muito bem que eu, em sã e perfeita consciência, julgo a sua atitude perfeitamente justa. Em muitas regiões, o baixo clero dá apoio ao governo constituído. Das 18 dioceses da capital, 17 pronunciados a favor do governo. Não
poucos meus colegas de batina que marcharam na linha de frente. E alguns já tombaram na luta. Mas eu não sou uma combatente. De jeito nenhum. A mim, Deus não me concedeu o dom de conclamar meus paroquianos alto e bom som a lutarem por uma causa, seja ela qual for. A mim prevalece a palavra do nosso Senhor: não matarás. Não sou rica, não sou dona de mosteiro e compartilho com meus companheiros o pouco que possuo. Essa talvez seja a única coisa capaz de dar algum valor às minhas palavras. Não há dúvida. A questão é saber se a senhora não é mesmo uma combatente. Espero que me entenda. Se, por exemplo, um homem vai ser morto e procura defender-se, a senhora segura o braço dele dizendo: não matarás, permitindo que o sangue como um frango. Aí então talvez a senhora esteja tomando parte na luta. Quero dizer, à sua maneira. Creio que pode me perdoar por falar assim. Por enquanto é na fome só que tomo parte. E de que modo imagino que voltaremos a ter o pão nosso de cada dia que a senhora pede no Padre Nosso? Eu não sei, eu só posso pedir. Então talvez interesse a senhora saber por que motivo ontem à noite Deus fez com que navios de mantimento dessem meia volta. Isso é verdade. Mãe, os navios deram meia volta. Pois é a neutralidade. Irmã, a senhora também é neutra? O que quer dizer? Isso mesmo. Partidária da não intervenção. E sendo pela não intervenção, admite no fundo todo esse banho de sangue que os generais mergulham do povo. Olha, isso eu não admito. Continue assim um instante. Nós vamos para o alto. Pois nesta mesma posição, 5.000 dos nossos homens tiveram que sair de suas casas durante o cerco na região. E nessa mesma posição, foram abatidos a tiro. Pedro, como é que você pode dizer uma coisa dessas? Eu acho curioso, Teresa. É a posição dessas pessoas que não admitem ser tão grotescamente parecidas com a posição de quem a capitula. Eu já li muitas vezes que quem não quer assumir nenhuma culpa lava as mãos em bacias de sangue. E este sangue, bem que se vê nas mãos depois. Pedro! Pode deixar, senhora Carrara. Os ânimos andam quentes nos dias de hoje. Depois que tudo passar, nós todos voltaremos a raciocinar com calma. Pensei que seríamos varridos da face da terra por sermos gente perversa. Quem disse isso? O general do rádio? Não escutou agora há pouco? Oh, a senhora ouve muito pouco rádio. Ora, esse general. Não diga, oh, esse general. Porque, para nos varrer da face da terra, esse general reuniu toda a escória do país. E sem falar nos soldados mercenários vindos de países vizinhos. Também? Mandar essa gente pra cá que faz guerra por dinheiro? Mas vocês também não acreditam que também do outro lado possa haver gente honesta e convicta? Só sei que espécie de convicção é essa. Eu ainda vou passar na casa dos turídeos. Irmã, a senhora acredita que na Câmara dos Deputados, ali onde o governo tinha maioria, a senhora acredita que foi eleita legal e honestamente? Creio que sim. Pois bem, quando eu falava ainda há pouco de um homem que se defende a quem segura os braços, não é um simples jogo de palavras. Eu estava literalmente dizendo que nós não temos nada além de nossos braços nus. Não recomece com isso, não faz nenhum sentido. Os homens nasceram de braços nus, como todos sabemos. O Criador não os fez saírem do ventre materno com armas nas mãos. Eu conheço a doutrina de que toda a miséria do mundo resulta de que os pescadores e operários... Acho que o senhor é operário. Só dispõe dos braços nus para lutarem pela subsistência. Mas em nenhuma parte das Sagradas Escrituras consta que esse seja um mundo de perfeição. Ao contrário, é repleto de miséria, pecado e opressão. Feliz de quem, embora contra gosto, foi posto neste mundo sem armas nas mãos e pôde sair dele sem ter posto as mãos em arma nenhuma. Muito bem dito.
Eu não tenho nada contra as frases que soam tão bem. Eu só queria que elas causassem alguma impressão ao general. Mas o general está aí, armado até os dentes, e sem a menor intenção de sair deste mundo. Se ele saísse, nós jogaremos fora imediatamente todas as armas. Hoje mesmo os aviadores deles passaram jogando os volantes em cima da rua. E eu apanhei um no meio da rua. Vejam só, eles aqui tornam a dizer que vão arrasar tudo. Absolutamente, eles não podem fazer isso. Podem sim. Irmã, o que a senhora acha? Então, Imagino que, tecnicamente, talvez estejam em condições de fazer isso. Mas se entendi bem o que a senhora Carrá quis dizer, para ela não é só uma questão de aviões. Num panfleto assim, eles podem fazer ameaças para alertar o povo sobre a gravidade da situação. Mas daí executarem militarmente as ameaças vai de uma grande distância. Eu não entendi bem. nem eu. Acho que falei com bastante clareza. As suas frases são claras, irmã. Mas o que não ficou claro para Catarina e para mim foi o que a senhora quis dizer. Acha então que não vamos bombardear? Acho que é apenas uma ameaça. Que não será executada? Não. Mas é justamente isso que eles não querem, derramamento de sangue. Por isso nos previne, para não nos levantarmos contra eles. Generais querendo evitar derramamento de sangue. Tá escrito aqui, ó. Quem depuser as armas será poupado. Irmã, só mais uma perguntinha. A senhora acredita que vão poupar quem dispuser as armas? O que se diz é que o general sempre repete que é um bom cristão. Isso quer dizer que ele vai cumprir com a promessa. Tem de cumprir, Sr. Pedro. Assim, a quem não lutar, nada poderá acontecer. A senhora acredita nisso, irmã? Claro. Irmã, não é mesmo seu nome? Francisca. Pois bem. Francisca, o que eu quero saber não é a sua opinião sobre o que o general pode ou deve fazer, mas sim o que, na sua opinião, ele realmente vai fazer. Está entendendo a minha pergunta? Estou. Entende que eu lhe faço essa pergunta como mulher de Cristo que a senhora é? E como quem não é dona de mosteiro? E que está pronta a dizer a verdade, ainda mais em casos de vida ou morte? Pois é disso que se trata, não é mesmo? Eu sei o que quer dizer. Pois bem. Ou então talvez eu possa ajudar a senhora a responder, lembrando a senhora do que aconteceu no Sul? Eu sei onde quer chegar. Mas tem certeza de que no Sul não houve resistência? A senhora sabia que 50 mil homens, mulheres e crianças que iam saindo de suas casas, fugindo, foram ceifados pelos canhões dos navios, pelas bombas e metralhadoras das esquadrilhas aéreas, ao longo dos 220 quilômetros de estrada? Pode ter sido uma notícia falsa! Como aquela dos padres fuzilados? Como aquela dos padres fuzilados. Então também não foram mortos 50 mil. A senhora Carrá e os filhos não levantaram um dedo sequer contra os generais. Sendo assim, a senhora Carrá e os filhos estão em segurança. Pra julgar com unidade! Jogar com humanidade como? Que garantia o senhor quer que lhe dê? Nenhum. Eu só quero apenas a sua opinião. A senhora Carrá e os filhos estão em segurança? Acho que já respondeu. A senhora é uma mulher honesta. Então, senhora Carrá, posso contar com a senhora para visitar as crianças dos Unidos? Ou sim, leva alguma coisa para elas comer. Mas muito grato pela sua visita. O que o senhor disse agora é o que ela deve estar cansada de ouvir. Não vai embora sem os fuzis. Depressa,
Onde é que estão? Mas ela já vinha aí. A gente põe os fuzis do lado de fora da janela e eu apanho na saída. A bandeirinha daqueles tempos. E me espanta ver o senhor aí sentado com tanta calma, numa pressa tão grande. Uma hora, eu tinha que levar esse arsenal. Onde foi que arranjou esse barrete? Fiz uma troca. Podem deixar esses fuzis aonde estavam! Não foi pra isso que você veio. Foi sim, Teresa. Nós precisamos muito. Não podemos enfrentar os generais com as mãos vazias. Mãe, a senhora ouviu da própria irmã como é que estão as coisas. Se veio por causa dos fuzis, não precisa ficar esperando o que não vai adiantar. E se não pode nos deixar em paz em nossa própria casa, pego os meus filhos e vou me embora daqui. Teresa, você já viu nosso país no mapa? Tem o efeito de um prato quebrado, onde nas rachaduras estão as águas do mar. E na beira do prato está a artilharia. E sobre as nossas cabeças sobrevoam os bombardeios. Para onde é que você quer ir, Teresa? A não ser para a boca dos canhões. Esses fuzis você não leva, Pedro! Mãe, deixa eu te levar, eles aqui só estão enferrujando. Essa boca, Catarina! O que você entende dessas coisas, Catarina? Você não tem direito de esconder os fuzis de Carlos, Teresa. Com direito ou sem direito a vocês eu não entrego. E não tem cabimento vocês entrarem na minha casa, arrastar o meu assoalho, levantar o meu assoalho e pegar qualquer coisa contra a minha vontade. Mas não se trata de qualquer coisa que pertence à sua casa. Na presença de sua filha, não quero dizer o que estou pensando de você. E muito menos o que estaria pensando o seu marido. Ele era um homem de luta, Teresa. De luta! Creio que perdeu a cabeça temendo por seus filhos. Mas que não vamos entrar nesse tipo de considerações agora. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que sem os fuzis eu não saio daqui. Só E disso você pode ter certeza. Só se passar por cima do meu cadáver! Não vou passar! Não sou o general! Eu só quero ter uma conversa com o Luan e depois vou embora e levo os fuzis! O ano não volta tão cedo. Foi a senhora mesmo que o chamou? Chamei nada. Eu quero que ele veja você. É o que eu estava pensando. Mas eu também tenho voz. Posso ir até Beira-Mar e gritar para Luan voltar. Uma palavra é o bastante. Eu conheço o Luan e ele não é nenhum soldado. Muito menos covarde. Também vou com vocês. Deixa meus filhos em paz, Pedro! Eu já disse a eles que eu me importo se eles forem! Sei que isso aos olhos de Deus é um pecado de danação eterna, mas eu não tenho outra coisa a fazer. Quando Carlos morreu daquele jeito, eu fui procurar a irmã. Não fosse isso, eu já teria me enforcado naquela ocasião. Eu tinha plena consciência da minha culpa. Embora a dele fosse maior, aquele temperamento e aquela propensão para a violência. Sei que essa vida não é assim tão boa. Suportar às vezes não é fácil. Mas fuzis não resolvem! Eu percebi isso quando trouxeram o corpo de Carlos e colocaram aqui, deitado no chão. Eu não sou partidária dos generais. E é uma infâmia dizerem isso de mim. Mas se eu souber dominar os meus impulsos, talvez eles nos poupem. É um simples cálculo. E o que eu peço tão bom. Eu nunca mais quero ver essa inteira.
amarguras! Nós já temos de sobra! Seria melhor você se enforcar, querido. Senhora Pérez, Esquece quem gente é. boa gente. É aquela que liga o rádio. A filha dela tombou na linha de frente na semana passada. Senhora Pérez? Eu estava esperando até que eu sair. Queria conversar com a senhora sobre o meu pessoal. Dizer que não acho direito criar dificuldades para a senhora só por causa dos seus pontos de vista. Sabe, senhora Carrara, a senhora e pelos seus filhos, as pessoas não imaginam a dificuldade que é criar os filhos nos dias de hoje. Agora, depois da morte de Inês, não me restaram muitos. 2 não foram além dos 5 anos. Perdi nos anos da fome. Andrés, nem sei onde está. A última carta que me mandou foi do Rio de Janeiro. Mariana está na capital, sempre se queixando. Ela nunca foi muito forte. Sabe, senhora Carrara, para nós, os velhos, sempre imaginamos que o que vem depois é um tanto mais frágil. Mas a senhora ainda tem o Fernando? É. Perdão, não quis magoar. Ai, não precisa pedir desculpas, eu sei que não falou por mal. É o filho dela que está com o general. Nós nunca mais falamos em Fernando. Sabe, senhora Carrara, a senhora só vai entender a minha família quando levar em consideração que nós lamentamos profundamente a morte de Inês. De Inês todos nós gostávamos. Foi ela que ensinou o Juan a ler. E a mim também. Sabe, senhora Carrara, andamos dizendo por aí que a senhora é do outro lado. Mas eu desminto isso sempre. Nós sabemos bem a diferença que existe entre ricos e pobres. Eu não quero que meus filhos sejam soldados. Eles não são gados do matador. Sabe, senhora Carrara, é o que eu sempre digo. Para os pobres, não há justiça. Quero dizer, nós somos sempre os que apanham, de um jeito ou de outro. E a esses que apanham é que dão o nome de pobres. E aos pobres, não há prudência que salve, senhora Carrara. Nossa Inês era a mais cautelosa de todos os nossos filhos. A senhora não imagina o que meu marido precisou fazer para ensiná-la a nadar. Ai, eu acho que ela deveria ainda estar viva. Mas como? O que tinha sua filha, que era professora, de empunhar o fuzil e lutar contra os generais? Que, aliás, são financiados até por sua santidade, o Papa. Nós conversamos bastante sobre isso. Durante 7 anos, o pai abriu mão do fogo. E durante 7, os irmãos não colocaram uma gota de leite na boca para que ela se formasse professora. Mas agora, Inês dizia que não via jeito de ensinar que 2 mais 2 são 5 e que o general é o enviado de Deus. Se o homem viesse me dizer que com os generais ele não tivesse mais jeito de pescar, eu saberia abrir os olhos dele. A senhora acha que aqueles que nos exploram poderia deixar de arrancar a nossa pele se nós nos livrássemos desses generais? Eu acho que se nós tivermos fuzis vai ser muito mais difícil para eles. Ai, fuzis! Sempre fuzis! Tiroteio sempre! Quem foi que falou isso? Hein? Se um tubarão ataca e você se defende, é você quem recorre à violência? Fomos nós que marchamos sobre a capital? Ou foi o general que atravessou as montanhas para nos agredir? Durante 2 anos houve um pouco de luz. Uma luz fraquinha, mas que ainda não era o crepúsculo. Mas que agora querem que se faça a noite novamente. E nem isso. As nossas professoras já não vão poder mais ensinar às crianças que 2 e 2 são 4. E as que ousarem ser isso, hão de ser exterminadas. Você não escutou o homem dizer esta noite mesmo que vamos ser exterminados da face da terra? Só os que pegarem armas! E comigo vocês não devem falar assim! Eu não vou discutir com vocês todos. Meus filhos me olham como se eu fosse da polícia.
Se a lata de farinha de trigo fica vazia, eu posso ler na cara deles que a culpa é minha. E se os aviões vêm nos bombardear, eles olham para o outro lado, como se aquilo fosse ordem minha. E a irmã, por que fica muda quando poderia me dizer alguma coisa? Qualquer coisa! Pensam que fiquei maluca por acreditar que generais fossem humanos. Muito mal, sim, mas nenhum terremoto que não se pode argumentar. E a senhora Pérez, por que fica aí sentada na minha sala a me dizer uma porção de coisas? Pensa que eu não sei de tudo que veio me dizer? Já que a sua filha é nota, agora é a vez dos meus. Não é isso que a senhora quer? A senhora entra na minha casa como se fosse um cobrador de impostos. Mas eu já paguei a minha cota. Senhora Carrá! Eu não quis provocar sua cólera. Ó, eu não compartilho da opinião de meu marido de que se deva forçar a senhora a fazer alguma coisa. Nós tínhamos o senhor seu marido em tão bom conceito. Eu queria pedir desculpa por todo o aborrecimento que o meu pessoal lhe dá, viu? Com licença. Pior é que com tanta insistência, obriga a gente a dizer em voz alta coisa que não estava sendo nem pensada. Eu não tenho nada contra Inês, absolutamente. Você está contra Inês, sim! A partir do momento que não fez nada por ela, ficou contra ela. Você também disse que não está com generais? Pois isso também não é verdade. Pois a partir do momento que não ajuda nós, está ajudando a eles. Neutra, você não pode continuar, Teresa! Vamos, mãe. Depressa. Ela agora está sentada em cima da caixa dos fuzis para nós não podermos apanhá-los. Desista, mãe. Cala a boca, Catarina. Isso. E apareça, Catarina. Mãe, eu quero ir com o tio Pedro. Não quero ficar aqui esperando que nos venham sangrar como porcos. A senhora me proibiu de ver. Mas não vai me proibir de lutar. Você fica. Não, eu vou. A senhora pode dizer que precisa de rua. Mas de mim a senhora não precisa. Não é pra me dar peixe que eu preciso de um ano. Eu só não quero que você vá também. Você pode pescar quando quiser. Se quiser pescar sozinha, você pode ir. Pode até levar o barco do seu pai, que eu não vou dizer nada. Me largue. Não, você fica. Eu já estou em tio de presos dos... Ai! O que a senhora tem? Eu não tenho nada. Vai-se embora de uma vez. Eu não fiz nada. Sua a senhora... mãe, pelo menos, você já venceu. A senhora não tem coisa nenhuma. Não tenho nada. Vai-se embora de uma vez. Quer que eu ponha seu pé no lugar? Vai embora, não quero. Vai, saia da minha casa. Você insultou os meus filhos para eles se lançarem contra mim, Pedro. Olha, fui eu que me lancei contra ela. Você quer se tornar uma assassina? Por que não me rouba do forno o último pão? Vocês podem até me amarrar nessa cadeira com uma corda. Agora vocês são dois. Chega de comédia! Sim! O Ana era louco também. Mas ele não seria capaz de fazer qualquer tipo de violência contra a sua própria mãe. O Ana vai dar uma lição em vocês quando ele chegar. Uau! Num instante ficou boa do pé. Não sei. Eu não estou vendo mais a lanterna de Juan. Como é que ela não está mais lá? O fato é que ela não está mais lá. Não está mesmo. Da última vez ela estava lá longe, perto do cabo. Vou dar uma corrida lá pra ver o que há. Ele já deve estar voltando. Se ele estivesse voltando, a lanterna seria vista. O que deve ter acontecido? Já sei. Ela mandou buscá-lo. Quem? A moça? Claro que não. Sim, sim. Eles foram buscá-lo.
Era um plano. Um plano que foi executado. Eles mandaram aqui um, depois outro, a tarde toda, para que eu não pudesse tomar conta. Assassinos. São todos assassinos. A irmã pelo menos não veio aqui amando de ninguém. Eles não sossegam enquanto não arrastarem todos. Não está querendo dizer que ele foi pra linha de frente, está? São os assassinos dele. Ele não é melhor que os outros. É isso que se faz. Sair na calada da noite às escondidas. Eu não quero que ele apareça mais na minha frente. Beleza. Eu não entendo mais você. Você não está percebendo o mal que faz ao Juan, impedindo ele de entrar na luta? Ele jamais lhe será grato por isso? Não foi por Juan que eu disse, não foi por mim que eu disse a Juan que ele não deveria lutar. Não foi. Mas não se trata de lutar por nós, Teresa. É que quem não faz a nossa luta, faz a luta dos generais. Se ele foi capaz de fazer isso comigo, que está na milícia. Amaldiçoado seja! Tomara que o acerte com as bombas dos aviões! Tomara que o esmaguem com os tanques! Para ele aprender que Deus não gosta de pouco caso e que gente pobre não pode fazer nada contra os generais! Eu não trouxe ele ao mundo para tocar semelhantes de trás de uma metralhadora. E se há injustiça no mundo, eu não ensinei filho meu a tomar parte nela. Se ele não vai ser de eu não abro a porta. Nem que ele diga que venceu os generais. De trás da porta mesmo, digo a ele que em minha casa não quero ninguém manchado de sangue. Vou arrancar ele da minha vida como um pé gangrenado. É isso que eu vou fazer. Um dos meus me levaram. Eu até achava que ia ter sorte. Mas sorte não é pra nós. Talvez vocês aprendam isso antes que os generais acabem conosco. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Uma daquela chalupa de peça que eles têm, armada de metralhadora. Eles iam passando e mandaram bala, sem mais nem menos. E eles nem perguntaram nada a Juan. Deram uma varrida no mapa pro holofote e a lanterna dele caiu dentro do barco. Só pode ser engano. Ele só estava pescando. Ele não deve ter sofrido nada. Juan!
boné. Como assim? Todo moído. Um homem decente não usa um boné assim. Olha, então todos que usam um boné poído podem ser metralhados que não foi? Pode sim. Eles não são gente. É uma lepra. Tem que ser tratado a fogo como lepra. Mas ele não estava sozinho? Não saiu em nenhum outro barco? Nenhum. Ele estava na praia na hora. Então não viram que o Juan só estava pescando? Ah, isso eles devem ter visto. E o Juan não gritou nada para eles? Se tivesse gritado, eu teria escutado. O que foi isso? Romperam o bloqueio. Preciso ir embora. Pegue os fuzis, Pedro. Pegue os fuzis, Pedro. Vá se arrumar, Catarina. O pão também já está pronto. A senhora também vem conosco? Vou. Por um ano! Obrigada. Estou tentando andar. Essa é a primeira senhora Carrara Negra da história do teatro brasileiro. Hoje falando em casa, estava falando de vocês, Mira, que o Brecht está feliz onde ele estiver. Se ele tiver algum lugar aí, se ele acreditar, porque foi como o primeiro dia que eu te falei, você é uma mulher operária. E ele sabe o que está falando, né? Para quem já estudou Brecht, para quem estudou o autor da peça, sabe que
significa. O teste para Zumira pegar o papel foi fazer o pão. Ela fez o pão, ela foi obrigada a anotar todos os passos da receita. Todos os passos. E explicar para os amigos como se faz pão. Porque o tempo da peça é o tempo de um pão. Como a gente não tem um formarinha, porque a ideia era fazer o pão junto, né? Porque o pessoal que já assistiu peça aqui comigo, ali com a gente, sabe que gosta de pôr comida na cena e tal. Mas aí a Zumira comprou a ideia, o grupo comprou a ideia. Então, primeiro agradecimento a você, porque acreditava no projeto. Também a André e o Renato, que eu cheguei para lá e falei, quero Zumira como Sara Carrara. Posso? Pode. Né? Então tá aqui. Foi maravilhoso, a amizade de vocês, o carinho. Vocês tiveram tanto nas duas peças, obviamente na peça de hoje. O Diego, que veio colaborar, né? Diego, quando ele veio, a gente fez uma reunião e toda essa questão de violência que a gente está vendo aí em São Paulo, ele teve uma compreensão do texto, do outro lado, né? Olhando aqui mais de 30 anos da Zumira, os menos de 30 anos dele, e a visão que cada um tem, a vivência que cada um tem. Então você veio colaborar muito com o grupo. Gosto de experiência da equipe, né? Então eu te agradeço muito por esse convite. A Beatriz, que é também de outro. Ela era assistente de direção, aí a gente teve uma baixa, no elenco, mas a Cris está aqui. É ela aqui, ó. Essa é a senhora Pérez. Aproveitando o da Ricarda, a Ricarda ajudou com o mobiliário, aqueles sofás pesados que são dela, para os caras a ver quando os sofás são pesados. E o Danilo, que foi na sonoplastia. Vídeo com a gente, Danilo? Danilo achou que ele professor, né, professor? Né, professor? E nós comemos o Valmir por aqui. O Valmir que fez. E quero agradecer o Renato também nos ajudou pra caramba para colocar a nossa janela aérea ali. E vocês viram um efeito da sombra da janela que foi calculado por mais de 20 anos para chegar no resultado da sombra na janela. Mas como os deuses do teatro conspiram a favor, quando a gente montou a casinha da Sara Carrara, né, só faltava o Maria do Mar. Então a todos que ajudaram, talvez eu tenha esquecido. Não vou agradecer o grupo do CPAD3, porque é o módulo deles, é uma vez e tal. Mas vocês estão de parabéns. Meu amor, vocês veem que o morto mais lindo. E aí, eu aproveito para fazer o convite. Na sexta-feira, dia 7, às 8h30, o casamento do pequeno burguês. Que é do Brecht, mas é outra linha, é o primeiro Brecht. Esse é um Brecht mais da década de 30. O que eles estão falando é 37, 38, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. E o casamento do pequeno burguês é o primeiro Brecht, isso da década de 20. Tá? E dia 16, senhora Carrara. Obrigado, general. Assista um labirinto do Fauno, tá? Eu quero falar. A gente quer todo mundo agradecer o André. Eba!
vai multiplicar. Vocês beijaram delicioso? Por que vocês não olham assim?